É, gente, pense numa dor que você possa sentir, não física, mas uma dor que você possa sentir que é tão terrível na sua vida, mas tão terrível que, por exemplo, você possa desejar uma coisa que todo mundo tem medo. Geralmente todo mundo tem, quando eu falo esse nome, o pessoal já, né, fica com medo. Morte. Uma dor que você vê a morte como uma solução. Aí você, poxa, Giovanni, tu desse uma dor muito, né, ruim, né? Porque você viu a morte como uma melhor solução. Sim, existe uma dor que você enxerga a morte, chega na situação que você você vê a morte como uma melhor saída para aquela dor sumir da sua vida. Novamente vou trazer esse tema, trouxe ontem, botei em alguns grupos, né? Deu um debate e eu não esperava que muitas pessoas no meio evangélico ainda são leigas, né, e falam assim coisas que eu fico muito desanimado. A depressão. Infelizmente a depressão é um tema que deve ser ainda muito debruçado, muito falado, muito comentado, muito refletido no evangélico, né? Porque infelizmente ainda há uma ignorância muito grande. Gente, vamos definir um tema para hoje sobre depressão. O que é depressão e qual sua relação, podemos falar assim, com o meio evangélico, com o meio cristão, né? Mas o que seria depressão, na verdade, né? Às vezes a pessoa nem sabe porque nunca sentiu, né? Depressão não é uma tristeza qualquer, gente. Não é uma simples tristeza, um desânimo, porque todo mundo tem isso. Às vezes a pessoa está desanimada, né? Volta, assim, às vezes está desanimado por alguma coisa que acontece. Ela não é um, ela é um, assim, para ser bem claro, ela é um transtorno que pode envolver alterações, né? Alterações no funcionamento de hormônios dentro do cérebro da pessoa. Ou seja, ela é um descontrole hormonal influenciada, ou seja, o gatilho dela pode ser fatores biológicos, hereditários, né? Psicológicos, traumas, sociais, diversos, né? Seus sintomas, né? Para ser bem, para nós trazer aqui digamos, uma coisa mais técnica, seus sintomas podem incluir tristeza aguda e profunda, perda de interesse pelas atividades que antes você tinha prazer, você quer ficar agora só em casa, né? Alterações no sono, você não consegue mais dormir. Você emagrece. Eu cheguei, eu cheguei a perder 8 quilos em uma semana, né? Dificuldade de concentração, sentimento de culpa direto, né? Mesmo que você não tenha como você sente. Isso é só o comecinho da depressão, né? O pico dela é o que você perde o controle. Em alguns casos, pensamentos até de suicídio. Que é quando você começa a perder o controle e vê que não tem mais jeito, a dor é muito grande. Mas eu vou, mas não tá doendo mais, gente. É porque quem. Parece que às vezes eu digo, né? Às vezes eu comento, ó, quem teve depressão, não compara a sua depressão com a depressão de outra pessoa. Porque ela é muito relativa. Cada um sente de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu senti e chego perto de uma pessoa que já passou e eu sei como é que é. Não, eu não sei como é que é. Então, cada um sente, cada um consegue até sair, se sobressair, por exemplo. Tem pessoas que têm depressão e com 6 meses de tratamento, até mesmo não precisa nem fazer tratamento. Às vezes faz uma atividade física, vai para a igreja, ora. E com o tempo, 6 meses, um ano passa. No meu cristão, infelizmente ainda existe um equívoco assim, tipo, que toda depressão é consequência do pecado. Podemos até pensar assim, né? A depressão é consequência do pecado, mas onde vai estar o erro? Ah, é falta de oração, é falta de fé, é pouca confiança em Deus, né? Embora existam situações em que a culpa, o pecado
ou conflitos espirituais possam afetar, né, aprofundar as emoções. Isso pode, tipo, levar também a ficar mais triste. Pecado, quando você peca e você tem o Espírito Santo, você sente aquela tristeza. Mas isso não significa que toda pessoa deprimida esteja vivendo longe de Deus. Vamos entender isso, certo? Por exemplo, vamos lá, sobre a questão de fé. Quem tem depressão não tem fé, não confia em Deus. A própria Bíblia apresenta homens e mulheres, eu vou dar só alguns exemplos, de fé, pessoas de fé, que passaram por momentos de profundo sofrimento emocional. O Elias, por exemplo, desejou a morte. Ele queria suicídio, após um período intenso de desgaste lá em Reis. Davi escreveu salmos expressando angústia e tristeza profunda. Essa angústia, na época, a gente poderia definir como depressão. Hoje ela não é claturada como depressão. Mas lá a angústia aqui, gente, né? Jó, por exemplo, Jó ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, de tanta angústia que ele sofreu, de sofrimento que ele teve na sua vida, porque ele perdeu praticamente tudo. Relatos mostram, né, que o sofrimento, escute, relatos mostram que o sofrimento não é incompatível com a vida da fé. Ou seja, não é pessoas que tiveram fé, né? Eu vou repetir novamente. O sofrimento emocional, né? Vou até completar. Não é incompatível com uma vida de fé. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que não é porque você... Gente, pessoas que tiveram fé, por exemplo, Jó foi... A única coisa que sustentou ele ali foi a fé que ele tinha em Deus ainda. Senão ele tinha assim, né? Tinha Davi, Elias, né? E tem mais outras pessoas que eu não vou comentar, mas a fé cristã a fé cristã pode ser muito importante, gente, né? Quando você passa por essa situação, pois ela traz esperança, consolo, perseverança. Inclusive, quando você vai ter... Eu passei por um psicólogo que era ateu. Ele perguntou logo: você tem alguma crença? Tenho, sou cristão. Aí então você agora é uma de você se apegar. E olha que esse psicólogo era ateu. Ou seja, é um apoio da igreja, um apoio dos irmãos, a oração, a leitura das escrituras. Pode fortalecer de fato, né? Isso é um dos tratamentos, né? Que quem sofre de depressão. Porém, isso, vamos começar a falar meio técnico. Não substitui o acompanhamento médico. Orar tá com. E outra coisa, eu nem falei. A igreja ela ajuda às vezes muito, demais os irmãos. Mas tem igrejas que, meu, se você ficar e na ideia de alguns líderes, você acaba se cometendo suicídio, infelizmente. O acompanhamento médico e psicológico são extremamente necessários. É um conjunto. Assim, um cristão ele tem que buscar tratamento para diabetes. Aliás, por exemplo, assim como um cristão, ele tem que buscar tratamento para diabetes, para um câncer, né? Palavra terrível, né? Um câncer, com mais hipertensão. Vamos pensar em várias doenças aqui. E também precisa procurar tratamento para a depressão, né? Buscar ajuda, né? Porque a depressão, ela de fato, ela é um transtorno, né? Mental, hormonal, é um descontrole hormonal que é comprovada como, não é tratada, na verdade, ela é comprovada que é uma doença. O papel da igreja deve ser acolher, não julgar, dizer que o irmão não tem fé. Ouvir, fazer orações para aquele irmão, incentivar a pessoa a procurar ajuda externa, ou seja, ir no psiquiatra, psicólogo adequada, né? Não, né? Infelizmente, sair dizer que você é falta de Deus, é falta de oração, é falta de fé. Aí eu acho que uma pessoa que fala um negócio desse, que nunca leu o Velho Testamento, nunca leu as histórias desses três personagens que eu falei, o que aconteceu com eles.
uma pessoa que meio leiga, atrapalha demais. Então, assim, se você for para atrapalhar, se você for para falar asneiras, se você for para ser uma pessoa que não conhece, nunca teve, fique longe, né? É o melhor que você pode fazer, certo? A depressão não é definida, não, aliás, ela não define um valor de ninguém diante de Deus. Isso é claro. O cristianismo ensina que Deus permanece presente mesmo nos momentos de maior dor e que buscar tratamento é um ato de responsabilidade sua. E eu estou falando de tratamento, né, conjunto, igreja, médicos, né? E não achar que é falta de fé, né? Infelizmente, às vezes as pessoas que tá tendo depressão tem esse pensamento, mas é porque a igreja em si, ela trata, ele ensina o irmão de irmão, você tem que, é porque você está passando pelo momento que você não tá incrédulo. Fé e ciência, gente, vamos lá, fé e ciência elas não precisam competir. Quando o bem, quando bem compreendidas, as duas, né, elas podem caminhar e trabalhar juntas no cuidado integral, certo? Da pessoa. Então é um conjunto. Por isso que eu falo, às vezes não é só tratamento médico, psiquiatra, é um conjunto. Por isso que o psicólogo manda logo se apegar a Deus. Então ele já vai logo começando trabalhando a parte da fé. Isso é oferecer esperança em negar a realidade da doença, por exemplo. Né? Então, assim, novamente eu vou enfatizar essa minha fala. Se você não tem conhecimento, se você só tem achismo, se você só acha que é aquilo, nunca viu alguém passar, alguém sofrendo não passou. Gente, no começo do vídeo, como eu falei, quando você deseja a morte, porque a dor é pior do que a morte, pense numa dor que é pior do que a morte. Porque quando a gente fala de morte para as pessoas, até mesmo os cristãos, ficam, meu Deus, tomara que eu viva mais. E o Paulo diz assim, Deus me leve logo. Então, uma das piores coisas que tem, você pode pensar, é a morte. E a pessoa que chega num ponto que pede a Deus, né? E até eu acredito que a espinha lá de Paulo tinha espinha na carne, ele foi se curar da cegueira, depois, né? E ele começou, disse que tinha uma espinha na carne, e pediu a Deus a sua ali, cura, e Jesus falou, a minha graça te basta. Porque, às vezes, isso também pode estar relacionado, né, com Deus tentando chamar ou tirar você de um caminho que você não deve ir, tentando chamar você para perto dele, através do quê? Porque Deus corrige, Deus ama, é como a história lá da vara. A vara do bom pastor, ela tinha uma ponta reta e a outra torta, né? A torta era quando a ovelha caía no buraco, aí ele ia lá com a torta e puxava a ovelha para salvar. E a retinha é quando a ovelha queria sair do rebanho, ele dava uma varadinha, né? Uma lapada para sair. Então, em suma, né? Quem conhece, quem já passou, não compare, né? Mas tente ajudar da melhor forma possível. Quem nunca passou e não sabe como ajudar as pessoas, vá orar, peça, vá conversar, chame para sair, mas não fique perguntando, porque às vezes a pessoa não quer nem ouvir essa palavra, porque a pessoa, às vezes quem tem depressão quer só quer apenas estar perto de alguém, ou só, né? E não quer falar. Então, assim, tente entender, porque assim, como eu falei, é muito relativo. Cada um age de uma forma, sente de uma forma. Então, eu digo isso porque eu já tive, né? E tem pessoas que eu conheço que também já tiveram. E assim, eu nunca teve comparando. Se eu for comparar, é diferente. Né? A minha, por exemplo, foi de suicídio. Eu não achava mais uma solução, não. A dor era intensa. Né, cheguei a. Não, aqui não tem condição mais não. Aqui é melhor eu saber o que é que tem do outro lado do que ficar aqui sofrendo desse jeito. Porque a dor, gente,
a dor física, ela chega num limite do corpo, o corpo chega num limite que o corpo apaga, porque é como se fosse uma defesa do corpo. Mas a dor mental, ela não apaga de jeito nenhum. Você sofre uma dor tão. Só mesmo quem já passou assim, né, por depressão, assim, no pico mesmo, naquela. Quando você perde o controle, que você vai saber de fato o que é aquela dor. E as pessoas não têm noção. Eu já vi até educadores falar que na minha frente, na época que eu tava ainda, depressão é doença de rico, é porque não tem nada pra fazer. Eu olhar assim, ó, tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Então, isso é uma, às vezes também no meio educacional, no meio evangélico, e quando às vezes as pessoas falam, eu tomo remédio ali, faço tratamento com remédio do CAPS, a pessoa já olha com, Maria, isso aí não tem juízo não. Infelizmente, isso é um preconceito que só faz atrapalhar, um preconceito que eu abomino, né, tanto vindo da igreja como da educação, como qualquer área, né, as pessoas têm que aprender, né, a saber respeitar, porque isso não é coisa simples. Pessoas todo dia morrem através de suicídio. E há quem diga assim, isso aí se matou, vai pro inferno. Então quem teve câncer e morreu vai pro inferno também? Porque assim como o câncer é uma doença e mata, a depressão também é uma doença e mata. Só que ela mata de uma forma diferente. Você perde o controle de tal forma que você se tira sua vida. Você perde a noção, né, das coisas. Ontem eu vi no relato da irmã, né, que é cristã, ela disse que chegou a agredir o marido, os filhos, ela perdeu o controle, literalmente. Gente, então assim, eu vou parar o vídeo aqui que tá ficando um pouco grande, mas que as pessoas tenham, que as pessoas, principalmente no meio evangélico, tenham mais consciência em tentar abordar esse tema, falar sobre isso, porque é muita ignorância de muitas pessoas. Ainda bem que tem pessoas que acolhem. Eu conheço muitas pessoas que sabem falar, né? Que sabem tratar, mesmo às vezes nem tendo passado. Pessoas no meio evangélico, no meio católico, né? Católicos, já vi padres, né, com depressão, e vai dizer que o padre não tinha fé? Pasmem. Enfim, gente, parar aqui o vídeo porque tá ficando grande. Espero que esse vídeo tenha entrado na cabeça de algumas pessoas, alguma coisa, né? Nessa reflexão que eu fiz aqui. Mas é isso, talvez amanhã ou depois da manhã eu entre nesse mesmo tema.